Carl Friedrich Gauss. A história do príncipe dos matemáticos, o menino e o segredo da soma. No panteão da ciência, alguns são reis, mas apenas um foi coroado ainda em vida, como o príncipe dos matemáticos. Seu nome, Carl Friedrich Gauss. Um homem que, em seus 77 anos, reescreveu a história de tudo, desde a teoria dos números puros até a órbita dos asteroides. Sua lenda começa não em uma universidade, mas em uma sala de aula elementar na Alemanha. Em 1785, o professor, talvez querendo um momento de paz, lançou um desafio tedioso para seus alunos: somar todos os números de 1 a 100. O jovem Gauss olhou para o quadro onde estavam escritos os números 1, 2, 3, até 100. Em poucos minutos, enquanto os outros rabiscavam febrilmente, o jovem Gauss, de apenas 8 anos, colocou sua lousa sobre a mesa. A resposta: 5050. Ele não somou número por número. Ele viu o padrão: 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, eram 50 pares. E cada par somava 101. O resultado é simplesmente 50 vezes 101, que é igual a 5050. Ali, naquele instante, o mundo viu o primeiro flash da mente que viria a dominar a matemática, o prodígio de Braunschweig. Gauss nasceu em 1777, em Braunschweig, em uma família humilde. Seu pai era um trabalhador braçal, que via o filho como um futuro artesão. Mas a inteligência do menino era inegável. A história do segredo da soma chegou ao Duque de Brunswick Karl Wilhelm Ferdinand. O Duque agiu como um verdadeiro mecenas. Ele financiou a educação de Gauss, garantindo que o seu gênio florescesse. Duque de Brunswick, Universidade de Göttingen da época, aos 15 anos, no Collegium Carolinum. Gauss já questionava os fundamentos da matemática. Aos 18 em Göttingen, ele faria a descoberta que o faria escolher, de vez, a matemática, em vez da filologia clássica, a descoberta da era. A geometria perfeita. Por mais de 2 milênios, desde os gregos, a geometria era regida pela régua e compasso. O desafio era construir polígonos regulares, apenas com essas duas ferramentas: o triângulo, o quadrado, o pentágono. Ok, mas e o polígono de 17 lados? Em 1796, no seu aniversário de 19 anos, Gauss provou que o heptadecágono regular, polígono de 17 lados, era construtível. Diagrama do heptadecágono regular 17 lados. Construtível com régua e compasso. Cosseno de 2π dividido por 17. Não era apenas um feito geométrico, era um mergulho profundo na teoria dos números, e a descoberta de uma conexão surpreendente entre a álgebra e a geometria. Tão orgulhoso estava Gauss desse trabalho, que ele desejou que o heptadecágono fosse gravado em seu túmulo. Este feito foi o prelúdio de sua obra magna, publicada em 1801. Aos 24 anos. Disquisitiones Arithmeticae, Investigações Aritméticas. Este livro não apenas unificou a teoria dos números, mas introduziu o conceito de congruência modular, o que hoje usamos para falar de horas e dias da semana, e transformou a aritmética em uma ciência moderna e rigorosa. Citação de Gauss: a matemática é a rainha das ciências, e a teoria dos números é a rainha da matemática. O guardião dos céus, seres e o mínimos, quadrados. O gênio de Gauss não ficou apenas no campo da matemática pura. Em 1801, a astronomia enfrentava um mistério. O astrônomo Piazzi havia descoberto um pequeno planeta, Ceres, mas depois de poucas observações, ele o perdeu de vista, ofuscado pelo brilho do Sol. A comunidade científica estava em pânico. Onde Ceres reapareceria? Gauss aceitou o desafio. Para resolver esse enigma, ele não usou as tabelas existentes. Ele criou uma nova ferramenta matemática que mudaria a ciência para sempre: o método dos mínimos quadrados. Com essa nova técnica, que minimiza o erro entre os dados observados e a curva predita, Gauss calculou
a órbita de Ceres, com precisão assombrosa. Quando o planeta foi redescoberto exatamente onde Gauss previu, ele se tornou uma celebridade internacional. Este triunfo prático o levou a assumir o cargo de diretor do Observatório de Göttingen em 1807, onde permaneceu pelo resto de sua vida, trabalhando ativamente em astronomia e geodésia, o rei da geometria e o imã secreto. Na geodésia, a ciência que mede a Terra, Gauss desenvolveu outro campo inteiro. A geometria diferencial. Ele estava envolvido em um levantamento topográfico do reino de Hanover. Desse trabalho, surgiu o Teorema Egregium, um teorema notável em 1828, de forma clara e objetiva. Ele provou que a curvatura de uma superfície, como a Terra, pode ser determinada inteiramente por medições feitas dentro da superfície, sem nunca sair dela. Essa ideia é fundamental para a teoria da relatividade de Einstein, que trata o universo como uma superfície curva. Nesta ilustração, uma superfície curva com linhas de medição, destacando o Teorema Egregium. Na última fase de sua vida, sua pesquisa se voltou para a física, notavelmente o eletromagnetismo, colaborando com o físico Wilhelm Weber. Gauss não só inventou o primeiro telégrafo eletromagnético funcional em 1833, mas também formulou as leis que regem os campos magnéticos. Suas contribuições foram cruciais para o desenvolvimento do que hoje conhecemos como leis de Maxwell. O legado da perfeição. Carl Friedrich Gauss era um perfeccionista implacável. Seu lema era pouca sed matura. Pouco, mas maduro. Ele publicava pouco, mas o que publicava era impecável e muitas vezes décadas à frente de seu tempo. Após sua morte em 1855, seus diários revelaram que ele havia descoberto, independentemente, muitos teoremas que outros matemáticos levariam anos para provar, incluindo a geometria não euclidiana. Mas ele manteve esses trabalhos inéditos, esperando o momento certo para uma publicação perfeita. Gauss nos deixou o alicerce para a teoria dos números moderna, a estatística aplicada mínimos quadrados, o estudo da forma do universo, geometria diferencial e a eletricidade, que alimenta nosso mundo, eletromagnetismo. Ele não era apenas um matemático, ele era o arquiteto de nossa realidade científica moderna. Ele foi, e para sempre será, o príncipe dos matemáticos. O monumento de Gauss, em Brunswick.